Oi para você que está aqui chegando no canal e está vendo esse modelo super diferente de vídeo. Hoje estamos aqui com a doutora Raife Machado, essa aqui, oi, que não está do meu lado. Olá, gente. Você já deve ter visto ela aqui algumas vezes falando sobre negociação, trazendo alguns temas onde o mundo jurídico e empresarial se dão as mãos. E hoje, muito importante sobre todo esse assunto, corona, tal, pandemia, meu Deus, como agir. Nos grupos que eu faço parte de empresários, está todo mundo com muita dúvida, então eu resolvi trazer nossa convidada especial para poder trazer algumas dúvidas, principalmente sobre a MP mais recente que saiu, esclarecendo sobre como agir agora neste momento. Então vamos lá. Doutora Raife, por favor, explique pra gente o que é essa medida provisória, para que ela serve, de onde ela veio, para onde ela vai, conta tudo. Na realidade, essa medida provisória ela veio como um auxiliar para poder dar pelo menos um norte para os empresários e funcionários, porque está todo mundo com dúvida, o pessoal querendo saber para que direção tomar. Apesar de ela ter criado mais confusão do que solução, mas ela pelo menos deu um norte, porque até então a gente não sabia o que queria fazer. Vou passar aqui algumas coisas. Então, a medida provisória número 927, cujo artigo 18 já foi revogado por uma nova medida provisória hoje, mas a gente ainda tem muita coisa nela que pode ser, que é de extrema importância. Vamos lá. Um ponto muito importante nessa medida é porque ela fala sobre qual é o artigo 1º, ele fala qual que é a intenção da medida provisória, que é a preservação do emprego, da renda para enfrentamento do estado de calamidade e de emergência de saúde pública. O artigo 2º, ele fala que durante esse estado da calamidade pública, o empregado e o empregador poderão estabelecer acordo individual escrito. Isso é uma novidade e é perigoso, porque este é o momento em que empregado e empregador vão mostrar, inclusive, esse amadurecimento deles. Se discute muito hoje a respeito dessa possibilidade, desse novo perfil do empregado, e é uma coisa que eu falo muito, que o empregado da CLT, de quando ela foi consolidada as leis do trabalho, ele é muito diferente do empregado atual. Ele é mais informado, muita coisa está acessível hoje do que estava naquela época. Por isso que eu acredito que tem muitas liberdades que podem ser concedidas, mas o que nós precisamos é instruir esse empregado. Então, se de um lado nós temos o empregador que precisa sobreviver, porque as empresas movimentam o mercado, de outro nós temos os empregados que são necessários para as empresas. Então, a medida ela veio para poder auxiliar isso aí, e ela coloca isso de uma forma muito legal, que é essas possibilidades dos acordos entre empregador e empregado. Então, E assim, ela já fala isso no artigo 2º. isso é uma coisa bem interessante, porque desde o começo desse governo atual, vem tendo algumas mudanças, né? Eu acho que a própria extinção do Ministério do Trabalho foi uma coisa que abalou demais, e trazendo essa possibilidade de negociação entre as partes, eu acho que como se fosse a gente estivesse caminhando por um caminho onde as pessoas tivessem mais liberdade justamente para fazer esses pequenos contratos, né? Então, mas qual que é o limite, assim, uma pergunta muito importante, qual que é o limite dessa liberdade, considerando esse primeiro artigo? Essa pergunta é bastante interessante. É assim, bom, para essa questão magisterial, para a MP, ela definiu muito bem o que vai ser imposto pelo empregador e o que vai ser negociado pelo empregado. A reforma trabalhista, Fernanda, ela já veio com essa ideia, mas nós temos sim uma realidade ainda de empregados que não sabem negociar, que têm uma mentalidade, um mindset de que se eu tentar negociar isso aqui, e de empregadores também, é como se eu tivesse numa atitude de enfrentamento. Então, isso tudo olha, dessa situação toda que está acontecendo, vão ter muitos aprendizados. E esse de saber negociar e o empregador e o empregado ter essa possibilidade de negociar é uma novidade muito legal e é um período pequeno, mas é um período de teste disso acontecer.
Sim, você perguntou sobre a preponderância. Essas regras estabelecidas pela medida provisória, ela já no artigo... O que é essa preponderância? Eu não entendi. O que é sim, não. A preponderância da medida provisória, quer dizer, do que ela sobrepõe. As regras... Qual é o limite da liberdade e o que ela cobre do que já existe? Entendi. Desculpa, é isso mesmo. Preponderar essas regras estabelecidas excepcionalmente na medida provisória, elas da CLT, as regras da CLT, de negociações coletivas e individuais, normas que existem hoje que regulam a lei, o trabalho, a relação trabalhador e empresa. Respeitados apenas, ela coloca assim, olha, a medida provisória, respeitadas as regras delimitadas, delineadas pela Constituição Federal, que fala que o pagamento não pode ser menos que o salário mínimo, respeitadas algumas regras trabalhistas que tem lá. Então ela vai sobrepor os acordos sindicais, os acordos que já houveram depois, e a única coisa que Não, boa pergunta, isso mesmo. É assim, ó, ela sobrepõe neste momento, nesse período que está... Este período qual? Desde quando foi decretada a calamidade pública, que foi dia 20 de março de 2020, pelo Decreto Legislativo número 6, foi decretada a calamidade, o estado de emergência e calamidade pública. Então, a partir daí, enquanto não for declarado a finalização da calamidade pública, nós estamos num período excepcional. Nós estamos num período que estarão em vigor essas regras. Entendi. Então, que é o momento... peraí, que você perguntou o seguinte. Então, neste período, estão valendo essas regras da medida provisória, essa 927, algumas que virão ainda, porque tem um monte de coisa vindo aí, e elas preponderam neste momento sobre normas e regras existentes, e não sobre as outras que virão depois, porque assim que terminar o estado de calamidade pública, de emergência na saúde, isso se encerra, e são ações que vão só acontecer neste momento. Acabou, vida que segue. Tá, entendi. E assim, eu tenho uma dúvida muito assim, que até agora eu não consegui responder, não consegui entender, que é como de fato a justiça vai funcionar nesse momento. Eu sei que a medida provisória traz bastante coisa. É só para poder dar uma facilitada na compreensão, eu vou adiantar dúvidas e a senhora vai me respondendo de acordo com o que tiver aí na medida, que é como que a justiça vai estar operando nesse momento? Porque, por exemplo, vamos supor que a pessoa pegue coronavírus. E vamos supor que tenha sido no trabalho. Isso vai ser considerado como doença pega no trabalho e aí a empresa vai ser responsável por isso? Ou isso vai ser considerado como uma pandemia mundial e a empresa não vai ser responsável por isso? Quem que arca com os custos? Como que a justiça vai se posicionar em relação à doença em si? Sim, bacana. É o seguinte, a própria não será, se eu não me engano, a medida não será entendida como doença do trabalho. Ela já define isso. Por ser pandemia, por ser uma questão genérica e por ser uma situação em que você não tem como definir onde foi que essa pessoa pegou essa doença, não é possível definir o nexo causal. Então, ela não será, está definido na norma, na medida provisória, que não será considerado doença do trabalho. Porém, tem que ter muito cuidado, porque é o seguinte, uma coisa somos nós falarmos que não será... Que eu acho que às vezes se acostuma com os termos. Aí, só recapitulando, nexo causal é a verdadeira, a causa do problema. Então, nexo causal, quem foi que exatamente causou aquilo ali, porque pode ter sido no trabalho, pode ter sido no supermercado, qualquer outra coisa. Isso é nexo causal, é a conexão entre o porquê e o resultado. O vínculo entre a doença. Vamos supor que a pessoa ela tem uma doença, me ajuda aqui, uma dermatite de contato por conta de produtos químicos. E ela trabalha com produtos químicos, todo dia mexendo com produto químico. É fácil de você fazer um vínculo de que ela tem alergia
sei lá, Ela tem veja que eu alergia tenho a que alergia, por boa, exemplo. e aí ela usa que boa, não usa luva, não usa EPI, e a culpa é da empresa. Não tem nada a ver com a pandemia mundial. Não, não, é assim, ó, o vínculo é porque ela usa que boa só no trabalho, então ela não usa em casa, vamos supor, porque ela já sabe que ela tem alergia, aí o vínculo está caracterizado. Agora, a pandemia não tem como você falar que ela pegou no trabalho. Agora, é bacana você lembrar disso, que às vezes a gente fica tão envolvido com os termos da gente que a gente deixa de ser claro. Então, Então, não vai ser, aí não vai ser considerado, e o que a justiça vai determinar é que foi a culpa da pandemia mundial. E aí? Eu sou não, funcionária. calma. Não, calma. Aí é o seguinte, nós temos os trabalhos. Eu nem vou falar da área de saúde, porque isso aí vai ser confusão para depois, porque o pessoal está ali em contato o tempo todo. Então, vai ter muita coisa que vai acontecer depois na área da saúde, porque eles estão em contato direto. Então, Não, nem aqui, vamos falar aqui em disso. Brasília, em Sobradinho, 100% dos médicos já foram confirmados que eles estão com coronavírus. Então, assim, entrou, pegou. Todos os médicos estão contaminados. E eles têm um juramento e têm como missão deles prestar o serviço. É uma situação muito complicada na questão da saúde. Mas vamos pegar outras coisas que não sejam da saúde para poder a gente tentar ser instrutivo. Então, assim, ó, a empresa que esteja funcionando, seja funcionando em meio período, seja funcionando porque ela não atende ao público, ela não está listada nos requisitos das empresas que tem que fechar. Ou ela esteja trabalhando só interno agora nesse período, resolveu não fazer home office e está com os seus trabalhadores lá. O que eu tenho orientado, pessoal? Você quer manter o trabalhador vindo? Então, se assegure do meio de locomoção deles, faça um processo de entrada e saída deles e o mais importante, a regra fala sobre distanciamento de 2 metros. Então, nós temos muitas pessoas que trabalham em ambientes coletivos muito unidos ali, porque até mesmo a economia de espaço e tal, e que é uma realidade nossa. Mas as empresas que se adaptaram, coloca uma parte de funcionários trabalhando no home office e a outra parte que precisar essencialmente estar na empresa, por exemplo, o escritório está fechado, mas a maioria dos nossos clientes tem os nossos telefones pessoais e os telefones do escritório, mas o telefone fixo não está funcionando. Mas tem empresas que não tem não tem como fazer isso. Então, No caso dos terá restaurantes, né, que ainda estão com os deliveries funcionando. Mas como é que isso funcionaria, tipo, na cozinha de um restaurante? A cozinha do restaurante, ela é pequena. Como é que você vai ter certeza que a auxiliar de cozinha está a 2 metros de distância da cozinheira, que está a 2 metros de distância da pessoa que está embalando para poder entregar no delivery? Como é que fica? Boa. Só que é engraçado, eu pensei falar sobre restaurante, mas veja bem, o que é medida de segurança? É você evitar contato. Se você tem as cozinheiras trabalhando com roupas mais compridas, para poder evitar... Normalmente ela deveria trabalhar assim, e com máscara, e com touca, e com sapato. Bom, o ideal, e eu acredito que para restaurante especificamente, esse é o momento de aprender a enxergar como que isso deveria ser aplicado no dia a dia. Para mim, todo restaurante, o pessoal que trabalha na cozinha deveria trabalhar inclusive de máscara, não só de touca, e com as roupas, a roupa, como que chama aquele jaqueta lá? O avental, as coisas, né? Vestimenta, mas aquela vestimenta de, meu Deus, a palavra está aqui, na cozinha, não trabalhando de roupa normal, porque você vê em muitas cozinhas pessoas trabalhando com as roupas que elas têm na rua. Então, nós não estamos falando de coronavírus quando a gente fala de restaurante. A gente está falando de uma medida de segurança, que, como técnica de segurança do trabalho, não só advogado, mas técnica de segurança do trabalho, isso é uma coisa que, quando eu trabalhava com segurança do trabalho, eu falava muito. Tem que trabalhar de luva, tem que trabalhar de máscara, de touca e de jaleco. Jaleco, esse é o nome. Jaleco. Do jaleco. Um jaleco, porque ou ela troca de roupa, tem uma roupa para poder trabalhar, ou ela usa o jaleco. Então, na cozinha... Fora da realidade. Assim, ó, não, totalmente fora da realidade. E a minha esperança é que tudo isso que está sendo obrigatório fazer agora, que venha para restaurante, nós estamos falando de restaurante, que isso se torne um hábito, que não pare. Porque, na realidade, os restaurantes não deveriam sentir, quem deveria sentir essa diferença no restaurante seria o pessoal da porta e da cozinha para fora.
que é como eu vou vender, da forma que eu vou vender, vai deixar de ter público e eu vou começar a entregar delivery. Vai mudar só a dinâmica de onde eu vou colocar a comida. Sim. Mas as medidas de segurança, seja entre eles, seja em relação à comida, isso aí já era para poder ser praticado há muito tempo. Mas tudo bem. Interessante. Respondendo a sua pergunta, máscara, touca, jaleco e o sapato, gente. Às vezes a pessoa pensa que está imune. Não, sapato. Troca de sapato. Tem que ter um sapato para a cozinha. Para poder, você deixa o seu sapato que você veio da rua lá. Ah, não, mas foi meu esposo que me deixou aqui e tal. Não. Deixa o sapato lá. Tem um ambiente de troca e deixa tudo lá e venha para a cozinha. Com certeza, eu estou segura que isso aí já é uma medida de segurança que já vai, assim, afastar, impedir. A gente não pode falar, até mesmo porque hoje ninguém sabe, ninguém tem ao certo quais são as medidas que ser feitas. O isolamento que está sendo feito é justamente para poder impedir, mas falar que vai evitar totalmente não vai. Mas, olha, eu posso garantir que vai afastar muito? Com certeza. Peraí, deixa eu só recapitular aqui rapidinho. Eu tenho um restaurante que tem 5 pessoas. Dentro da minha cozinha, ela é pequena, é inclusive um dos menores espaços do meu restaurante, e eu estou vendendo somente delivery porque eu tive que fechar o meu salão. Só que é impossível dentro da minha cozinha, pelo espaço que eu tenho, as pessoas estarem a 2 metros de distância umas das outras. Estão com máscara, luva, jaleco, trocam de tênis, tudo. Mas e aí, de acordo com essa medida provisória, é melhor eu fechar minha operação para não correr o risco de ser multada ou de ter problemas posteriores, ou eu posso continuar trabalhando mesmo não respeitando essa distância, porque isso vai ser relevado justamente porque eu estou mantendo o emprego dessas pessoas, não estou fechando as portas. Qual que é a melhor opção? Não, Fernanda, eu acredito que nesse caso específico, se ele estiver usando todos esses equipamentos de segurança, eu acredito que esse distanciamento ele pode diminuir. Por quê? Qual que é a ideia do distanciamento? É pessoas desprotegidas tendo contato com pessoas desprotegidas. Se nós estamos falando com uma pessoa que está com máscara, que está com tudo, eu acredito que esse distanciamento aí não seria identificado, não seria assim, tá? Que a gente está fazendo suposições aqui que nós estamos discutindo sobre o assunto, não definindo, não né? existe jurisprudência sobre isso, não tem história. Não tem história. Mas com certeza seria difícil ficar discutindo que seria que houve contaminação ali porque não obedeceu essa distância. Agora, uma coisa que você falou aí que é interessante. Se nós estamos falando da moça da salada, bom, cada um conhece a sua operação. Estou falando aqui, posso até falar bobagem, mas dentro da minha operação, eu sei quem é as pessoas que não precisam necessariamente ficar lá na cozinha. Se meu restaurante está fechado porque eu não posso abrir ao público, por que eu não posso passar parte desse trabalho para uma área do restaurante que não poderia ser usada porque tem cliente? A parte da salada, a parte pica... Sabe as áreas C? Os restaurantes têm... Eu acho que restaurante é uma coisa muito complicada de falar, porque restaurante tem um monte de coisa de higiene, né? Que a parte do salão não respeita isso. Vamos tirar esses detalhes, vamos voltar para a medida provisória, porque isso é bem delicado. Já tem um monte de coisa que o restaurante precisa obedecer. Deixa eu Legal, tá certo. Vamos supor, tenho aqui a minha empresa, a minha equipe, vamos supor, eu tenho uma empresa de transporte, né? Eu tenho uma distribuidora que distribui para os supermercados papel higiênico. E aí eu tenho... Gente, esse nosso papel higiênico... Essa mulher nunca ficou tão famosa na vida. E aí eu tenho essa distribuidora, algumas pessoas que é o pessoal do administrativo pode trabalhar home office, a nossa demanda... vamos supor que a minha demanda tenha diminuído, tá? Distribuidora não aconteceu isso, né? Tá todo mundo vendendo mais, na verdade. Mas vamos supor que eu tenha diminuído a minha demanda porque eu entrego um produto que ninguém compra durante a crise. Aí é o seguinte, eu consegui manter algumas pessoas home office, pessoal administrativo, tem algumas pessoas que precisam estar presenciais e eu segui já todas essas medidas de segurança, só que tem 30 pessoas que se eu mantiver o salário dessas pessoas, 20, 10, 5, 2 pessoas, que se eu mantiver o salário delas dos próximos meses, eu vou quebrar e depois eu não tenho emprego nem para elas, nem para ninguém. O que é a melhor opção? É melhor eu adiantar as férias? É melhor eu adiantar feriado? O que eu faço? O que eu consigo fazer de acordo com essa medida provisória? Me fala o que eu poderia fazer, que aí foi que caiu, o que é que realmente eu posso fazer? E na sua concepção,
como conhecedora das leis, qual que é a melhor opção para eu agir nesse momento? Tem que ser avaliado caso a caso, mas uma coisa muito interessante da medida provisória é que ela fala sobre a antecipação das férias individuais, férias coletivas e também a questão do aproveitamento de feriados. E uma coisa, para mim, assim, o ponto-chave e que chove de perguntas mas não teve o período, não, porque as férias têm que completar 12 meses para a pessoa ter o dia. Não deu um ano. Não deu um ano, isso, que é o período aquisitivo. Não tem problema. A medida provisória, ela fala especificamente sobre isso, que ainda que não tenha atingido o período, completado o período aquisitivo. Então, o seu funcionário tem 6 meses de casa, tem 7 meses, tem 3 meses, você pode dar as férias, sim, individuais ou coletivas, lembrando que existe uma prioridade, e quando a gente estava falando ali atrás sobre doenças do trabalho, não seria caracterizado, mas que uma forma de responsabilidade, porque está priorizado na medida provisória o grupo de risco, são pessoas idosas, pessoas que têm problemas respiratórios, as grávidas não estão lá, mas pela lógica, ela é uma pessoa com imunidade mais baixa, então é a pessoa que tem que ser priorizada já, dê férias coletivas, faça o que tiver que ser feito. Então, é o seguinte, as férias individuais, ela independe, porque antes tinha que passar, normalmente tem que passar pelo sindicato, haver toda uma aprovação, e não. Isso, na medida provisória, foi definido que pode ser feito entre empregador e empregado, claro, né? Não, claro não. Na realidade, é uma faculdade do empregador, que normalmente as férias são negociadas. Pode passar pelo sindicato ou não? Não precisa. Normalmente, vida normal, ele pode passar, precisa passar pelo sindicato, essa questão de férias, as férias individuais não, né? Mas as férias coletivas, sim. As férias individuais, elas têm que ser negociadas, o tempo ele tem que ser negociado, as férias, a concessão das férias são negociadas entre empregador e empregado. Sim. Neste caso, não. A antecipação das férias, pela medida provisória, ela é uma faculdade do empregador. Ele que define isso, ele precisa apenas de definir dar um aviso de 48 horas para o funcionário se organizar, e deve ser feito isso de forma escrita. Gente, tudo, e depois tudo que for feito durante esse período, por favor, escreva. Escreva num papel simples, com a sua letra, assine, uma pessoa assina, o funcionário assina, o empregador assine tudo. Porque uma das coisas que está na medida provisória de forma ostensiva o tempo todo mediante acordo escrito, mediante negociação escrita, que seja. Aí você fala assim, nossa, não tem como, porque inclusive eu já liberei o funcionário, sei lá. Ele fala para poder utilizar os meios eletrônicos. Então, no meu entendimento, você pode mandar um e-mail para o funcionário, porque tem dificuldade, sei lá, N situações. Manda e-mail e a pessoa manda e-mail de volta dando aceite, concordando. Então, assim, o que ele só está pedindo? Para que todas essas regras, tudo isso que for definido, isso esteja escrito e validado em algum lugar. Então, seja de forma escrita, da forma que tiver que ser, mas esteja escrito, registrado, ou que seja utilizado meios eletrônicos. Várias vezes se falou em WhatsApp. Olha, o regulamento, portaria do Tribunal de Justiça saiu agora falando porque todos os prazos estão suspensos e muitas coisas, mudou tudo no judiciário também, né? Tem menção expressa por informações transmitidas via WhatsApp. Regra. Vamos supor que eu tenho uma equipe em pontos diferentes que eu não tenho contato. As pessoas já eram home office. Essa pessoa não tem acesso a e-mail, não tem como eu mandar uma coisa escrita para ela. Então, documentos formais escritos, eu posso considerar WhatsApp, eu posso considerar e-mail? Sim, sim, o e-mail folhas escritas. Eu posso considerar. O que eu não posso considerar como aviso escrito? O que eu não posso? Assim, o que você não pode, que você não considerar de aviso escrito? Um e-mail enviado, um WhatsApp enviado. A pessoa precisa confirmar recebimento. Exatamente, a gente precisa da bilateralidade. Eu preciso dessa pessoa confirmando a mensagem.
Tá, então seria, o melhor seria não ficar naquela conversa informal com uma frase aqui, outra aqui, uma aqui, outra aqui. Você ter um Não. único aviso oficial. Nós entraremos em férias coletivas nas próximas 48 horas, né? E aí, todo mundo, atividade suspensa, blá, blá, blá. As regras Por favor, são essas. confirme recebimento aqui embaixo. É. Tá. Sabe o que eu até falo assim, Fernanda? Só te interrompendo um pouquinho. Faça antes, fala assim, ó, gente, eu vou postar uma mensagem agora a respeito de como vai funcionar as regras referente às férias coletivas que acontecerão. E após a mensagem, eu gostaria que não tivesse, porque quem vai fazer isso é a liderança, né? É uma pessoa com capacidade para poder ser respeitada essas regras. Que seja o dono da empresa ou que seja a liderança ali no grupo, né? Sim. Aí, pessoa capaz de se responsabilizar pelas decisões tomadas. Aí, ela posta a mensagem, aí depois vem o joinha de todas as pessoas. Vamos supor, se tiver 10 pessoas, os 10 joinhas. Aí, como é que essa pessoa vai se resguardar? Ela vai pegar aquele... Porque geralmente tem lá, assim... sei lá... João da cobrança. Não tem lá, assim, fulano de tal, CPF tal, né? Então, o que ela vai fazer? Ela vai postar a mensagem e vai pegar os joinhas, vai registrar lá que o João da cobrança deu joinha, aí ela vai entrar em cada um dos nomes que ela... Sabe quando você vai lá nos seus contatos? Você respondeu e tem um contato da pessoa. Nossa, nem tinha pensado nisso. Isso. Aí você pega e salva aquela página para poder dizer que o João da cobrança está vinculado àquele número que deu joinha lá. Nossa, nem tinha pensado nisso. Legal. Ó, lembrando que isso não são regras que estão estabelecidas dessa forma. A regra está dizendo apenas forma escrita e utilizando meios eletrônicos, nós estamos dando interpretação aqui, né? E tentando auxiliar formas boas para poder resolver isso. Tá, eu tenho duas dúvidas, eu vou fazer as duas perguntas e a senhora me responde ainda sobre esse tema de confirmação e documentação, porque é o que vale no meio jurídico, se não está documentado não existe, né? A primeira coisa, eu vou fazer as duas perguntas, a senhora responde na ordem que a senhora achar melhor. Primeira dúvida, teve um funcionário abençoado que não respondeu, ele simplesmente não confirma. Mandei mensagem para ele no privado, falei, confirma lá, por favor. Ele ignorou as duas, não está me respondendo e não confirmou. O que está no meu poder e que eu posso fazer para que não seja uma coerção, uma coisa ainda pior, para que ele confirme o recebimento daquele recado que eu mandei? Essa é a primeira dúvida. A segunda não, peraí, não faça a outra, não. Vamos responder uma, para poder não ficar bagunçado. Tá bom. Pode ser? Olha, neste caso específico, para mim, ele tem que ser acionado ele vai mandar a mensagem no privado e vai registrar que a pessoa está online, porque quando você manda no privado, dá para ver que a pessoa está online e fica os pontinhos azuis. Então, você tem um indício que a pessoa recebeu. Nem sempre. As minhas mensagens, por exemplo, ninguém dá para poder ver se eu li ou não li. Eu não tenho... Tá, você pode... Nesse caso do funcionário, primeiro, bom, tem isso. Depois, manda um e-mail com aviso de recebimento, porque tem lá no e-mail, qualquer e-mail, se você for lá nas opções avançadas, você vai ver que tem aviso de recebido na caixa de mensagem e aviso de leitura. Então, faça isso para poder você ter de que a pessoa... Não, assim, ó, o que eu falei é que a pessoa tem que ter, mas nós estamos falando de um funcionário resistente que está fingindo demência, né? Então, o que vai fazer? Envia a mensagem lá, quando você abre sua caixa de e-mail, você vai lá nas opções avançadas, ele tem lá uma opção marcar quando a pessoa receber na caixa postal dela e marcar quando a pessoa abrir. Quando você abre o e-mail... Você não sabia que isso existia? Não sabia. Gente, com as coisas de e-mail marketing só, gente... olha, tem uma coisa que eu já ouvi muito em palestra com essa senhora aqui, que é assim, eu quero morrer sua amiga, porque Deus me livre de ser sua amiga. Assim, ó, claro que nós estamos mitigando a ausência, né? Mas, e aí, deu o WhatsApp. Vamos supor que ele não tem essa mesma função no celular dele, instalada essa função sua aí, que ele não restringiu a possibilidade de leitura, que tem lá a leitura, e que recebeu o e-mail, você recebeu o aviso de recebimento e de leitura, que ele abriu o e-mail dele. Então, aí, para mim, é um caso de insubordinação
Tá, assim, ó, tô jogando bem Tá grave interpretando. aqui. Sim, sim. Mas, de qualquer forma, férias coletivas são férias coletivas. O Tá. mínimo que vai acontecer é ele aparecer na empresa ou ele começar a demandar e ele descobrir que está férias coletivas, né? Não está dizendo aqui que as férias coletivas têm que ser aceitas por todos. A segunda dúvida é: tem uma empresa de faxina, ou tem uma empresa de construção, ou tem um restaurante, onde a maior parte dos meus funcionários não somente são funcionários que estão no grupo de risco, como que são idosos, são pessoas muito mais velhas. Isso é muito comum em empresa de faxina, construção e a parte de cozinha de restaurantes. Aí, essa pessoa não tem telefone. Bem comum também, viu? Não tem telefone, não tem e-mail, nem sabe, nunca nem viu um computador na vida. Qual é a melhor forma? Sim, é melhor eu ir lá mesmo e me precaver, ou tem alguma outra coisa que eu possa fazer? Olha, interessante você... Primeiro, assim, tudo bem, vamos trabalhar com a ideia que não tem, tá? Porque hoje em dia todo mundo tem celular, inclusive... Não, a realidade de cozinha, eu tô falando de verdade. De cozinha, né? de limpeza. É verdade. Nossa, mas tudo bem, a maior parte de pessoa de cozinha ou é semi-analfabeto ou é totalmente analfabeto. Cozinha. Que pessoa que deveria saber ler a receita, né? Não é. Não tá. Então, assim, ó, isso aí abre uma ideia de que quem que é a pessoa, e eu tenho isso muito no escritório, a pessoa, mesmo que a pessoa tenha contato, eu tenho contato. Para que serve você pegar o contato do filho, da mãe, do vizinho, gente? Eu já tive situação de ter um funcionário que estava doente, não conseguia falar com a mãe, com o irmão, com o amigo, com ninguém, mas eu, por uma bênção divina, eu tinha o telefone do vizinho. Nossa. E a gente descobriu que ele estava queimando de febre, estava com dengue, estava muito mal. E a gente foi possível a gente prestar assistência para ele, porque era um funcionário que não faltava, que, sabe, impossível não ter contato com ele, e a gente ficou muito preocupado. Então, abre o primeiro ponto. Você tem a obrigação de ter esses contatos na sua empresa para um dia se acontecer. Então, primeiro ponto. Mas superado isso, eu acredito que você esteja falando de pequenas empresas. Então, pequenas empresas, de quem é o interesse? Eu sempre falo muito isso. De quem é o interesse? De quem é o interesse de informar o funcionário? De quem é o interesse de resolver isso? É minha, né? Então, tá bom. Pego meu carro e vou atrás de um por um, para poder resolver isso. Porque também não pode deixar, tá todo mundo ter segurança trancado dentro de casa. Mas você tem que pensar que depois que tudo isso passar, coisas vão acontecer. O judiciário vai ser demandado, muita confusão vai ter. Então, não vai pegar o coronavírus por isso. Tá, pode ser que sim, pode ser que não, porque a gente não sabe. Mas não pode deixar de se resguardar, pode levar a empresa à falência, depois ter uma coisa muito pior porque não se resguardou. Sim, agora lembrando que quando nós estamos falando sobre aproveitamento de feriados não religiosos, ele é uma situação de negociação, tá? Toda vez que eu falar sobre situação de negociação é que tem que ter a anuência do funcionário. O funcionário pode não querer. Na questão de antecipação de feriados, tá? Na concessão das férias, não. Isso aí é critério do empregador. E tem que obedecer a notificação prévia de 48 horas. Assim, uma coisa importante nessa questão das férias, que eu achei que é muito bacana, pode não ser 100% bom para o funcionário, mas resolve. Lembrando, gente, ontem teve um questionamento, a pessoa falando assim, você está pensando sempre na empresa. Não estou pensando sempre na empresa, estou pensando que este momento está todo mundo na linha de tiro. E assim, tem que sobreviver todo mundo, tem que sobreviver funcionário, sobreviver empresa. Então, algumas coisas alguns direitos estão sendo mitigados, pode ser assim, metralhada por isso. Mas é porque, se não for bom para todo mundo, não vai funcionar. As empresas vão quebrar e os funcionários vão ficar na rua, do mesmo jeito. Não, então, nem tentar processar não adianta, porque a empresa nem vai ter dinheiro para poder responder processo. Então, a gente realmente é inteligente agora. Sim. É melhor ter 3 meses ou 4 meses de problema do que o resto da existência da pessoa ali, né? Aí, em relação a essas férias, 1/3 de férias, ele foi definido na medida provisória que ele pode ser pago junto com o 13º. E a remuneração de férias, porque normalmente ela tem que ser paga até 2 dias antes da concessão das férias.
E aí, pela medida provisória, foi definido que o pagamento pode ser até o 5º dia útil do mês subsequente ao gozo das férias. Ou seja, pode ser pago no mês que vem, que fez agora, e pode ser pago no mês que vem. Então, é um tempo para... Na realidade, como nós estamos numa situação incerta, então o empregador ele tem esse período para poder entender tudo que está acontecendo e para poder entender como vai ficar o caixa dele, negociar todas as coisas que ele tem, os compromissos, as responsabilidades, para poder arcar com tudo isso. Então, é assim, ganhou um tempo de folga para planejar, não ganhou folga e não está tirando, neste caso, não está tirando nada do funcionário, só está dando um tempo, tomando uma decisão agora e dando o tempo financeiro para poder se restabelecer. Nós também não estamos falando que o funcionário vai embora para casa sem dinheiro, mesmo porque todas essas responsabilidades começam a partir do dia 5 e 10. Então, a maioria, vamos colocar como maioria, porque os funcionários começam a receber a partir dessa data. Uhum. Então, tem pessoas que estão sendo demandadas agora por muita coisa, sim, mas só que as responsabilidades maiores começam a partir do dia 5 do mês que vem, né? E do dia último mês que vem. E aí, vamos supor que já fiz medida de segurança pessoal ali no trabalho, eu já fiz o que eu podia fazer, 2 metros, 3 metros, dei férias para quem podia, adiantei feriado, dei férias coletivas, eu já fiz de tudo. Só que assim, ferrou, não deu, eu vou precisar demitir. E aí? O que eu tenho que fazer? O que a medida provisória fala sobre a demissão e desligamento? O que tem, o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer? Me fala sobre as suspensões de tempo de trabalho do contrato, me fala sobre essas coisas, o máximo que eu posso fazer para evitar a demissão e depois que eu precisar demitir, o que mudou? Na realidade, a medida provisória ela vem na intenção de não haver demissões, mas ela não impede a demissão, também não pode fazer isso. Mas o artigo 18, que falava sobre o direcionamento à suspensão do contrato de trabalho por 4 meses e o direcionamento para a qualificação, ele foi revogado pela medida provisória na data de ontem ainda. Então, a respeito de suspensão de contrato de trabalho, não se fala mais sobre isso, não tem nada sobre isso. O que tem são essas outras medidas... Mas teve alteração no recolhimento do FGTS, não teve? É o que eu ia falar. Assim, houve alteração nessas medidas, assim, permanecem as alterações, as concessões das férias e de banco de horas, as antecipações dos feriados e a questão do banco de horas, que é uma situação especial também que não precisa passar por sindicato e que depois eles podem ser cumpridos com uma hora extra, que são 2 horas a mais na jornada de trabalho, que não pode exceder a 10. Então, assim, são todas medidas para poder mitigar isso aí. 2 meses de horas extras para a pessoa cumprir depois? Como é que é isso? O que acontece? Foi criado o regime especial de compensação de jornada por meio de banco de horas. Nossa, e aí... Só para poder... Desculpa, eu tô te interrompendo, só para a gente não se organizar. Responde primeiro a outra e depois a gente volta para o banco de horas. Me fala sobre a mitigação até quase a demissão e depois a gente volta para o banco de horas. Tá, olha só. Não se fala nada sobre demissão. A única coisa assim, que tem sobre demissão falando aqui no artigo, lá no comecinho, que fala sobre a dispensa da... Não é no começo não, desculpa. Que fala sobre a dispensa dos exames médicos aqui. Os exames médicos, eles estão suspensos, né? A necessidade de fazer os admissionais, os exames médicos. E exceto os demissionais. Só que os exames demissionais, para aqueles que estão dentro do período de 180 dias, eles não precisam ser feitos. Então, assim, a única coisa que se fala sobre demissão é isso, na medida provisória. O que é do Porque o governo também não... O que é o negócio de 180 dias? Eu não entendi. É assim, ó. Se a pessoa começou a trabalhar em outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril. Ela começou a trabalhar em outubro, dia 30 de outubro. Então, vamos supor que a empresa essa semana manda ela embora. Manda embora hoje, dia 24. Então, ela está dentro dos 180 dias que ela fez o exame admissional. Então, fica dispensado o exame demissional. Então, não vai precisar fazer. Porque todos os exames médicos foram suspensos e depois que acabar
o estado de calamidade, aí tem 60 dias, deixa eu ver aqui, 60 dias para poder fazer esses exames. Os exames ocupacionais, exames admissionais, os exames médicos. Porque a gente está falando de exame admissional aqui, mas as empresas que estão com alta demanda por conta de tudo que está acontecendo, eles estão contratando. Sim. Né? Ou estão contratando, estão se ajustando, mas não, farmácia, distribuidora, está todo mundo contratando. Sim, sim. Então, esses exames só serão obrigatórios a partir de 60 dias, quando encerrar o estado de calamidade. Então, a única coisa que se fala na medida sobre demissão é sobre isso. Não tem um impedimento de demitir. O que ela está fazendo é evitando a demissão, buscando meios para que não haja demissão. Aí, você perguntou sobre o FGTS, isso aí deve ser muito bem sopesado. Por quê? Ele não excluiu o pagamento do FGTS. Ele suspendeu o pagamento do FGTS para que ele seja pago, as competências de março, abril e maio, que são obrigatórios pagamentos em abril, maio e junho, ele passou para frente. E depois ele vai poder parcelar em até 6 vezes. Tem lá, vai poder fazer o pagamento parcelado. E não serão cobrados juros e multas. Então, assim, é uma medida. Ainda não é tudo que precisa. Ainda tem muita coisa que precisa. Mas é algo, para quem está sendo demandado agora, FGTS, ele impacta muito a folha de pagamento. Claro. Então, assim, é algo. Porque ainda tem o INSS também, né? Tem outras obrigações também. Tem o decreto que fala sobre o Simples Nacional, mas isso é outro assunto. Mas tem algumas medidas que não são suficientes. Mas qual é a intenção dessas medidas? A intenção é que não haja as demissões. Mas impedir de demitir não tem como. Não, claro. Não, seria afundar o país, assim, né? Mirar no fundo do poço e ir, né? Se impedir de demissão. Não. Enfim, aí a senhora começou a falar sobre o banco de horas. Uhum. O banco de horas funciona desse de trabalho para pagar o resto da minha vida? Passar o resto da minha vida para não, primeiro é o seguinte, ficam autorizados a interrupção das atividades pelo empregador e a constituição do regime especial de compensação de jornada por meio de banco de horas. Esses bancos de horas, ele tinha todo um ritual, todo um procedimento que inclusive tinha que passar para os sindicatos. E agora não, eles podem ser organizados direto com o funcionário. E aí, depois, na hora que tiver que pagar esse banco de horas, aí o que eles vão fazer? Você pode crescer 2 horas na jornada de trabalho, mas não pode exceder a 10. Basicamente isso. Então, 10 horas vai ser 2 dias, né? Hã? 2 dias, então, que eu posso acumular. Não, é o seguinte. Você não pode acumular mais de 2 horas por dia. Não, entendi. Mas assim, eu não entendi a resposta objetiva da minha pergunta. Ó. Então, eu vou passar 2 meses acumulando horas para depois pagar tudo isso de 2 horas por dia. Não, é porque você falou assim, ó, vou passar 2 meses acumulando horas. Quem sabe? Como que você sabe que serão 2 meses? Mas que seja. Não, mas as academias, por exemplo, tem academia que está fechada há 43 dias, 45, se eu não me engano. É muito tempo. Não, para isso tudo não, Fernanda. A calamidade pública foi decretada dia 20. Em São Paulo. Em São Paulo, as academias foram fechadas. Quer ver aqui, ó. Dia 24. Elas foram fechadas até dia 5 de abril. Tá. E elas foram fechadas, eu acho que foi no começo desse mês de março, alguma coisa assim. Eu tenho certeza dessa informação. Não, mas independente disso. Não, independente disso. Eu posso ficar acumulando um mês de horas? Assim, eu tô entendendo a sua pergunta. Eu tô olhando para cima, porque minha tela tá aqui em cima. Não, aí eu tô olhando a medida e vendo se tem alguma coisa que você... alguma coisa. Mas, assim, não serão só banco de horas, né? Banco de horas é um elemento dentro do contexto. Férias individuais, férias coletivas, feriados e banco de horas. Não são... Assim, nossa, transforma tudo em banco de horas e a pessoa vai ficar eternamente... Não é assim. Tudo tem o peso e contrapeso, né? Sim. Eu entendi sua pergunta, faz sentido sim.
se você pensar nela assim, isolado, assim, oh meu Deus, não, não. É um conjunto, entendi. É um conjunto, até mesmo porque se você depois coloca esse funcionário para poder pagar isso aí eternamente e trabalhando 2 horas por dia, todo dia, tá, você vai estressar o funcionário, estressar no sentido de fadiga mesmo. E aí você não tem funcionário trabalhando. Então, claro. Bobagem pensar nisso. Sim. Né? E tá, por último, eu queria entender um negócio. A pessoa faz em 3 meses que tá, ou sei lá, 6 meses que tá trabalhando, e aí ela teve agora férias individuais por causa de tudo que tá acontecendo. Como que vai funcionar se eu precisar demiti-la? De fato, vai ter alguma alteração? Porque ela pegou férias, não tinha nenhum ano, já passou o período de experiência. Como é que vai funcionar a demissão dessa pessoa? Não paga férias. Não vai... como fala? Não vai ter o acréscimo de férias para poder ser pago, porque ela já tirou férias. Ah, tá bom. Entendi. Entendeu? É porque assim, ó, Uhum. mesmo que eu for pagar o saldo, a remuneração de férias e 1/3 de férias, ele vai pagar sobre o período que ela fez até agora, né? Aí depois, o que acontece? Ela retorna, só que é demitida. Vamos supor que ela trabalhou 1, 2 meses, qual você falou? 3 meses. Ela vai pagar o saldo vai pagar o saldo de nada, né? Não, vai pagar só o saldo financeiro em relação a esse período, mas a concessão é assim. Ah, mas então a empresa vai perder? Vai. Em tese, sim, por quê? Porque a pessoa tirou 30 dias de um período aquisitivo que ela não teve, mas Sim, é isso aí. é o que a Ninguém gente tem. falou que ia ser Pandemia. vencedor e vencido, não. Sim, pandemia. Tá, olha, nós estamos chegando a quase 1 hora de gravação. A gente queria fazer 30 minutos de vídeo, mas não tem Eu esqueci problema. de ligar o cronômetro. Não tem problema não. Tá muito interessante. A única coisa que eu queria saber é, a senhora tem mais alguma coisa que a senhora percebeu que seria muito relevante, ou das demandas que a senhora está tendo, que a senhora queira deixar um recado final, alguma coisa muito relevante aí da medida, que a senhora já queira deixar aqui? Deixa eu dar uma olhada aqui. Olha, basicamente, o mais importante que eu vejo e que eu gostaria de repetir, escrevam tudo e tratem tudo agora como situação especial, mas mantenha tudo registrado e organizado, porque nós não estamos falando que não vai ter repercussão disso quando isso tudo acabar. Uhum. Então, muitas coisas acontecerão depois disso. Então, se nós estamos falando com o empregado, ele tem que ter essas definições do que foi feito, de como foi feito, não é que a empresa jogou ele num buraco lá na casa dele, sei lá, sabe? Trabalhando na cozinha lá, junto com as panelas, sei lá. Porque não é assim que nós estamos falando. Quando a gente fala para poder entregar para os funcionários e home office, tem toda uma situação que tem que ser organizada e que tem que ser zelada. E esse zelo também tem que ser pelo parte do funcionário. Então, que o funcionário registre todas essas coisas e que o empregador também registre todas essas coisas. Então, que o convite, a convocação é para os dois registrarem, porque depois, se tiverem injustiças por conta do empregador ou por conta do empregado, todo mundo está documentado. E quando a gente pensa em ambas as partes estarem documentando isso, a gente já começa a ter o zelo que precisa. Então, a gente coloca as duas partes com as responsabilidades de registrar porque existem obrigações e responsabilidades em relação a isso. Registrar, documentar, escrever, mandar, não fica só na conversa, para poder... Isso evita conflito, fica só na conversa, porque a palavra ela some no vento. Então, gera conflito, e se escreve, a pessoa tem a oportunidade de falar assim, opa, peraí, não foi isso que a gente conversou, e é uma forma de também a gente ter documentos para poder depois resolver qualquer conflito que surgir a partir daí. Sim. Então, é uma oportunidade de registrem, é isso mesmo. Show. Não, eu acho que a gente está vivendo uma oportunidade muito grande de amadurecimento. Eu acho que essa crise está ensinando muita coisa, não somente na área jurídica, como eu já falei algumas vezes também, que na parte financeira. A gente sempre fala sobre política de open doors, que é manter um dinheiro em caixa para poder conseguir manter a sua empresa funcionando em caso de eventualidade, para poder justamente nem precisar dessa medida provisória, né? A gente fala sobre isso sempre em gestão. Só que a gente nunca precisou, né? E o Brasil não é um país que costuma ter problema.
não costuma ter problema no Brasil. Não tem terremoto, não tem furacão, não tem o mundo acabando, não tem guerra. Acontece a Primeira, a Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria, e o Brasil tá lá, assim, tranquilo, Não sossegado. tem atentado. Não tem atentado, o Brasil é muito tranquilo. Então, agora, a gente está sendo obrigado, para quem não quis amadurecer no amor, agora está aprendendo a amadurecer na dor. Então, eu acho que esse é o momento da gente realmente absorver o máximo que a gente pode para poder conseguir. E eu queria muito, muito, muito te agradecer pelo seu tempo. Eu sei que a sua demanda está altíssima, né? Alguém tem que estar aí para poder... É a médica das empresas, né? Acho que é por causa também de profissionais como vocês, que a gente está conseguindo manter o país girando, a economia funcionando o máximo que a gente consegue. Então, muito obrigada, de verdade. E é isso aí, gente. Fala o seu Instagram para as pessoas acompanharem também. Exatamente. Obrigada, gente. E até a próxima, que nós vamos falar sobre outros assuntos muito interessantes. Seu Instagram. Ah, sim, @Raif Machado. RAYFF Machado normal. Aqui, ó, igual tá escrito aqui embaixo na descrição dela, ó. Raif Machado. Muito bom. Exato. Então, um beijo para vocês e até o próximo vídeo.